Pelo Código de Defesa do Consumidor, na verdade, não existe a lei de arrependimento quando o consumidor está adquirindo o veículo diretamente nas revendas, né? Ou seja, ele teve acesso físico ao bem, ali não existe direito de arrependimento, que é o caracterizado durante 7 dias. A não ser que o consumidor tenha adquirido esse veículo pela internet, ou seja, ele comprou pela internet, não teve acesso físico ao bem, ele acreditou, né, na revenda de automóvel e em cima disso ele está comprando um veículo sem ter acesso físico. Aí sim ele tem o direito de arrependimento. Pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, todo consumidor tem direito legal de 90 dias de garantia do veículo, independente de qual for, né? Tinha-se muito no passado, garantia exclusivamente de motor e caixa. Aí não, o consumidor tem direito de todos os vícios que apresentarem o veículo, é óbvio que não tenha sido causado pelo consumidor. Um pneu furado, jamais o consumidor vai ter direito. Uma suspensão que ele acabou caracterizando que pegou um buraco, algo assim nesse sentido, ele não vai ter esse direito de uma substituição desse veículo. Ou seja, todo e qualquer vício que não foi dado causa pelo próprio consumidor é 90 dias o direito de garantia. Bom, o procedimento numa situação como essa, o consumidor, como previsto pelo Código, ele tem o direito ali dos 90 dias legais e aí dessa forma ele precisa fazer o encaminhamento à assistência técnica, que seria a própria revenda. O consumidor não pode efetuar um conserto na sua mecânica de confiança e simplesmente apresentar uma nota fiscal, né? Há casos em que as partes não consensuam e aí o PROCON orienta efetuar aí 3 orçamentos e aí caracterizar o preço médio entre os 3 orçamentos. Mas a prática apresentou o vício no veículo, vá à própria revenda e efetue lá o conserto do veículo. A obrigação é da revenda de fazer esse encaminhamento. Bom, primeiro aí a gente precisa caracterizar de que o lojista, né, não é um consumidor final e por isso, né, ele como revenda, ele não tem o direito de abrir uma reclamação, nesse caso, junto ao órgão de defesa do consumidor. O que é importante salientar, sim, que existe responsabilidade civil, até inclusive nas situações em que existe a má-fé por parte do consumidor, e ela caracteriza sim um dano civil e ele pode sim ingressar judicialmente para buscar o seu direito. Ao comprar um veículo de particular, esse consumidor ele tem uma situação diferenciada das revendas. Nas revendas ele tem a previsão do Código de Defesa do Consumidor e ele pode reclamar junto ao órgão. Numa situação de particular para particular, ele nem sequer pode abrir reclamação junto ao PROCON, ou seja, ele terá que buscar o judiciário. Esse contrato jamais fere o Código de Defesa do Consumidor, e o PROCON jamais faria, né, um contrato que ferisse o próprio Código de Defesa do Consumidor. Até porque o PROCON não se aconselhou exclusivamente ao Código de Defesa do Consumidor, e sim ao próprio judiciário que tem esse tipo de entendimento. Seria um procedimento muito claro, você comprar, né, adquirir um móvel numa loja e esse móvel tem um risco na parte superior. Você vai receber um abatimento proporcional em cima daquele móvel e você sabe que em cima daquele risco você não vai ter a garantia. E em cima disso, a gente usou a analogia no que diz respeito aos veículos de repasse, formalizando eles abaixo do preço de tabela de mercado, ou seja, abaixo da tabela FIPE, com esse desconto proporcional que o consumidor poderá consertar um motor, poderá consertar uma caixa, né? E aí sim o consumidor acaba ganhando. Por quê? Ele pode adquirir um produto muito mais novo, tendo ou não o vício. Isso é um risco que o consumidor assume, mas, repito, é um risco que existe no Código de Defesa do Consumidor, abatimento proporcional na compra de um veículo, sabendo de que aquele veículo tem aquele vício, desde que o consumidor consiga, com aquela diferença de valor, pagar o conserto do veículo. Hoje o judiciário entende, né, de que quando caracteriza um preço vil, ou seja, algo exorbitante, né, não existe o cumprimento da oferta. Óbvio que forem situações em que o veículo veio com um abatimento, um desconto, vamos dar um exemplo, de 20 para 18, para 17 ou até para 15 mil reais, né? Aí sim você vai ter o cumprimento da oferta. Agora, um veículo que ele custa 280 mil e ele foi anunciado por 28 mil reais, é claro que existiu aí um vício de digitação
e é uma desproporcionalidade muito grande. O judiciário, de um modo geral, tem trabalhado em cima disso e é em cima disso que o PROCON tem trabalhado, ou seja, uma desproporcionalidade, o consumidor não vai conseguir o cumprimento da oferta. Agora, situações em valores semelhantes, sim, existe o cumprimento da oferta. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro no que diz respeito a essa situação da cobrança, né? Não pode deixar o consumidor em estado vexatório. Ou seja, você pode sim efetuar uma ligação ao consumidor, buscar, né, meios de cobrança, mas não pode deixá-lo, né, constrangido. Ou seja, você está pontualmente ligando para o emprego dele, né, ou pontualmente ligando juntamente ao vizinho, algo assim nesse sentido, acaba transcendendo a questão da sua cobrança. Isso pode caracterizar até um dano moral ou algo assim nesse sentido do consumidor, né? Então o judiciário tem trabalhado também muito em cima disso, ou seja, dentro dos limites, existem meios de cobrança, inclusive judicialmente pode ser efetuada essa cobrança, né? E o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê essa situação. O consumidor não pode ficar em estado vexatório. Bom, as principais reclamações junto ao PROCON, né, nós temos muita situação que caracteriza aquela venda do veículo financiado e refinanciado e algo nesse sentido. Óbvio que existem as perguntas mais básicas, eu tenho direito a isso, qual é o meu prazo de garantia, enfim. Mas de modo geral a gente pode dizer com muita tranquilidade, nos meus 7 para 8 anos junto ao PROCON, que a própria revenda de automóvel já foi quase que campeã de reclamação junto ao órgão, chegando a estar em 3º para 4º lugar no ranking de reclamação fundamentada. E aí sim vem essa parceria da Sovesc, que nos buscou, veio junto ao órgão, para tentar melhorar, qualificar esses revendedores de veículo que hoje tratam o consumidor de uma forma diferenciada. Hoje realmente a quantidade de reclamações diminuíram significativamente. Temos sim, ainda continuamos tendo reclamações, assim como continuamos tendo reclamações de telefonia, muito embora tenha um trabalho exausto em cima disso. E o que deixa a gente bastante satisfeito é saber de que hoje essas próprias empresas, né, as revendas de veículos são possuidoras de selo Empresa Destaca Atendimento, são possuidoras do selo, né, Diamante, que não possuem reclamação ao PROCON, são possuidoras de selo Ouro, ou seja, se eu consigo, né, essa que é a ideia do selo Empresa Destaca Atendimento, ou seja, se eu consigo, por que o meu vizinho não consegue? E é em cima disso que a gente tem trabalhado e a cada dia, a cada ano, nós visualizamos uma melhora tanto no serviço da própria Sovesc com os seus associados e PROCON e uma quantidade maior na entrega do selo Empresa Destaca Atendimento que acontecerá em março desse ano. Então, ou seja, visualizamos que a partir da hora que nós trabalhamos junto, né, existe um conjunto de forças, quem sai fortalecido nisso tudo é o próprio consumidor. A primeira dica que eu trago para você melhorar os seus resultados é desenvolver o autoconhecimento sobre negócios. Eu aceitei esse desafio também para conhecer um pouco mais esse espírito empreendedor e também para levar informação aos associados da Sovesc.